Você já percebeu que algumas pessoas parecem carregar uma força invisível, uma estabilidade interna que ninguém vê, mas todos sentem? Não é sorte, não é destino, e muito menos um talento secreto. É construção, é escolha, é trabalho emocional, desses que ninguém ensina, mas que todo mundo precisa aprender. A verdade é que a maioria das pessoas não é emocionalmente fraca. Elas apenas carregam hábitos que drenam sua força sem que percebam. Pequenas atitudes diárias, silenciosas, quase automáticas, que corroem a confiança, roubam energia e te deixam vulnerável diante do mundo. E o pior, você pode estar repetindo essas atitudes agora sem saber. Hoje, nós vamos falar delas. 7 comportamentos que você precisa eliminar se quiser construir uma mente mais firme, mais resiliente e mais preparada para a vida real. A vida onde nem tudo é previsível, nem tudo é confortável e nem tudo está sob seu controle. Mas antes de começar, eu quero te pedir uma coisa simples. Abra espaço para honestidade. Porque este vídeo não é sobre apontar erros, e sim sobre reconhecer padrões. E reconhecer padrões é o primeiro passo para transformá-los. Respira fundo, prepara sua mente e vem comigo. 1. Não acreditar em si mesmo. Nada destrói mais a força emocional do que a falta de autoconfiança. Não aquela confiança exagerada, forçada, que muita gente mostra para parecer forte. Eu falo da confiança silenciosa. Aquela que nasce quando você acredita que pode aprender, evoluir e se superar, mesmo quando erra. A maioria das pessoas não falha por incapacidade, falha porque desiste cedo demais. Uma coisa dá errado, uma tentativa não funciona, alguém critica e pronto. A mente cria uma narrativa que vira prisão. Isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, eu não sou bom o suficiente. Esse tipo de pensamento é traiçoeiro. Ele não te protege, ele te paralisa. E quanto mais você acredita nele, mais ele se torna verdade. Não porque seja real, mas porque você começa a agir como se fosse. A força emocional nasce quando você rompe esse ciclo, quando entende que falhar faz parte do processo e não define quem você é. Que errar não diz nada sobre seu valor, apenas revela onde ainda existe espaço para crescer. Você não precisa ser perfeito para acreditar em si mesmo, você só precisa ser honesto. Eu posso melhorar. Isso é o suficiente para começar. E quando você começa, você muda. E quando você muda, sua vida muda junto. Acreditar em si mesmo é o primeiro tijolo da força emocional. Sem ele, nada fica de pé por muito tempo. 2. Não cuidar de si mesmo. A força emocional depende da força física mais do que você imagina. Não dá para manter a mente firme quando o corpo está em colapso. Só que muita gente passa a vida ignorando isso. Dorme pouco, se alimenta mal, vive cansado e acha que é normal. O problema começa quando você baseia seu valor em produtividade, quando acredita que descansar é perda de tempo, quando trata o corpo como um obstáculo e a mente como um computador que nunca pode desligar. Só que nenhum ser humano funciona assim. Quando você não cuida de si mesmo, seu cérebro vive em estado de alerta. Você fica mais irritado, mais ansioso, mais impulsivo. Pequenas coisas viram crises, pequenos problemas viram catástrofes. Você perde equilíbrio emocional porque está fisicamente esgotado. E aí vem a pergunta: como esperar força mental de um corpo que está pedindo socorro? A verdadeira resiliência começa com o autocuidado. Não é luxo, não é frescura, é necessidade. Dormir bem é força, comer bem é força, fazer pausas é força, dizer não aguento hoje é força. Cuidar de si mesmo cria clareza, clareza cria estabilidade, estabilidade cria força emocional. 3. Tomar decisões pelas emoções. Emoções são importantes, mas não podem ser o volante da sua vida. Quando você age apenas pelo que sente, sem considerar seus valores, você entra num ciclo de impulsos e arrependimentos. E nada mina a força emocional tão rápido quanto viver reagindo ao mundo sem reflexão. O problema é que emoções são intensas, mas passageiras. Hoje você está cheio de energia e quer mudar tudo. Amanhã você acorda cansado e quer desistir. Se suas decisões mudam com seu humor, sua vida nunca encontra direção. A força nasce quando você cria espaço entre sentir e agir. Quando você respira, observa, entende o que está acontecendo dentro de você e só então decide. Decidir com emoção é natural, decidir apenas com emoção é perigoso. Valores são bússolas, emoções são ondas.
Use as duas, mas nunca deixe as ondas afogarem sua direção. 4. Julgar-se pelos próprios sentimentos. A maioria das pessoas não sofre pelos sentimentos que tem, mas pelo julgamento que faz deles. Você se sente triste e pensa, eu não deveria estar assim. Se sente ansioso e pensa, tem algo errado comigo. Se sente inseguro e pensa, eu deveria ser mais forte. Esse tipo de cobrança emocional não te ajuda. Ela te cala, te envergonha, te impede de entender o que está acontecendo dentro de você. Porque toda vez que você julga um sentimento, você perde a oportunidade de aprender com ele. Sentimentos não são inimigos, são sinais. Mostram limites, necessidades, feridas, desejos, medos. Eles trazem mensagens, mas você só consegue ouvir quando para de se punir por sentir. A força emocional nasce quando você aceita sentir. Quando entende que sentir não é fraqueza, é humanidade. Ninguém evolui escondendo emoções. Todo crescimento começa quando você olha para dentro sem medo. 5. Querer explicação para tudo. Overthinking desgasta mais que qualquer problema real. Você pensa, repensa, analisa, questiona e no fim não faz nada. Porque a verdade é simples. Quanto mais você pensa tentando controlar o futuro, mais cria medo do movimento. E movimento é o que você precisa. A vida não foi feita para ser completamente entendida antes de ser vivida. Algumas respostas só aparecem quando você age. Algumas clarezas só surgem quando você tenta. Algumas certezas só nascem na prática, não no pensamento. Pensar é importante, mas pensar demais te aprisiona. Força emocional nasce quando você aceita que nem tudo precisa de explicação perfeita. Às vezes você só precisa dar o primeiro passo e confiar que vai aprender caminhando. 6. Tentar controlar tudo. O desejo de controle total não te protege, te fragiliza. Porque quanto mais você tenta controlar cada detalhe da vida, mais você se desespera quando algo foge do previsto. E a vida sempre foge do previsto. Planos rígidos criam mentes rígidas, e mentes rígidas quebram. A força emocional não está em prever tudo, mas em se adaptar, em ajustar o caminho sem perder o destino, em aceitar que a realidade vai mudar, e você vai precisar mudar com ela. Flexibilidade é força. Quem se adapta cresce, quem se agarra ao controle sofre. 7. Deixar os outros te controlarem. Quando você vive para agradar os outros, perde o controle da própria vida. Perde voz, perde identidade, perde direção. E aos poucos perde a força emocional, porque vive baseado no medo de decepcionar. Dizer sim o tempo todo não é bondade, é abandono de si. A força nasce quando você estabelece limites. Quando entende que proteger sua paz não é egoísmo, é autocuidado. Quando percebe que quem se ofende com o seu não se beneficiava do seu silêncio. Viver para ser aceito te enfraquece. Viver alinhado aos seus valores te fortalece. A pergunta é, você quer agradar ou quer crescer?